Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Gálatas, primeiro capítulo, do primeiro verso ao verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Capítulo 3 agora, primeiro verso. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Capítulo 5 agora, primeiro verso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. É muito possível que algo que começou bem, enfim, termine mal. Todos nós já vimos esse filme, talvez muitos de nós já tenhamos passado por esse tipo de experiência. Coisas que começaram bem na nossa vida e terminaram mal. Isso pode acontecer em diversas esferas da nossa vida particular, da nossa vida comunitária. Uma manifestação pode começar bem, por bons motivos, de forma pacífica, causas justas. Pode terminar mal, com violência, depredações, vandalismos, sem nenhuma causa clara que vale a pena ser defendida. Uma sociedade pode começar bem e terminar mal. Dois amigos que se juntaram para montar um negócio próprio, fizeram uma sociedade cheia de sonhos, de projetos, de ideais, mas os desgastes do caminho, os desencontros, os desacordos, fizeram com que esses amigos não só perdessem a amizade, como fossem pleitear seus direitos na justiça. Um casamento pode começar bem e terminar mal. Jovens apaixonados, bonitos, inteligentes, de famílias boas, criados num ambiente de fé, conhecedores da palavra de Deus, dos princípios das Escrituras, casados diante do altar de Deus, por causa dos distanciamentos, das agressões, das feridas, se tornaram tão estranhos que terminaram da pior maneira possível.
separados litigiosamente, brigando por filhos, alienação parental, acusações de todos os lados. É muito possível que algo que começou bem termine mal. E o mesmo vale para o campo da fé. Muito possível que alguém que começou bem na fé termine mal. Começou com entusiasmo espiritual, com entrega intensa e decidida, leitura da palavra, orações profundas, mas de repente o coração esfriou, a Bíblia foi deixada de lado, orações ocasionais, espaçadas, parcas, e aí chega o dia em que o coração não tem certeza sobre nada. Uma incredulidade toma conta da alma, um distanciamento de Deus absoluto, uma sensação lá no íntimo de que talvez Deus nem exista. Mesmo na fé, uma pessoa pode começar bem e terminar mal. A Bíblia tem uma série de exemplos assim. Salomão, por exemplo, recebeu um reinado maravilhoso de seu pai Davi. Se afastou de Deus. Deixou que a sabedoria do céu desse lugar a uma sabedoria humana. Entregou para os seus filhos um reino dividido na essência, que terminou dividido na prática. Judas Iscariotes começou bem, e ninguém pode negar isso. Começou discípulo de Jesus, seguidor, viu milagres, ouviu sermões maravilhosos. Foi escolhido dentre tantas pessoas que seguiam o mestre para ser um dos apóstolos. Mas a cobiça entrou no seu coração. Sonhos particulares se impuseram em relação aos sonhos coletivos e do próprio Senhor. Terminou vendendo sua fidelidade ao mestre e o próprio mestre por 30 moedas de prata. Talvez a história mais trágica, pelo menos na minha opinião, nesse sentido, em toda a Bíblia, seja a história de Sansão. Sansão, sujeito que começou bem. Na verdade, Sansão, um sujeito que começou de modo ideal. Recebeu de Deus o que nunca mais na história, e antes isso também não havia acontecido, uma força e um poder sobre-humanos. Recebeu de Deus, desde o nascimento, condições para ser o maior homem a pisar nesse chão. O mais poderoso, pelo menos. O nascimento de Sansão foi profetizado. A família de Sansão foi toda organizada para recebê-lo e fazer dele o homem que Deus havia escolhido. Sansão era tomado pelo Espírito Santo e tinha um poder, uma força que o fazia temido por todos os seus adversários. Ele foi escolhido por Deus para ser o grande juiz de Israel. Na época de Sansão, o pesadelo de Israel eram os filisteus, que, vez ou outra, e quase sempre, invadiam os territórios de Israel. Uma vez, Sansão matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento na mão. Mas o orgulho tomou conta do seu coração. O homem, semelhante a quem jamais apareceu outro, você só pode comparar a Sansão personagens míticos, como Hércules, por exemplo, que sequer existe, que sequer existiu. Sansão, o homem semelhante a quem ninguém apareceu nesse mundo, deixou o orgulho tomar conta do seu coração. Sabe aquele momento em que nós realmente achamos que o que Deus nos deu já era nosso? E pobre de Deus se nós não estivermos aqui. É Deus quem precisa de nós e não nós que precisamos dele. Sabe esse momento da vida? Sansão viveu isso em plenitude. Brincou com Deus, afastou-se de Deus, brincou com as pessoas, trocou de mulheres como quem trocava de roupa. Um dia com uma mulher que nem mulher dele era, uma tal Dalila. Brincou tanto com Deus que chegou a dizer para ela o que seria, na opinião dele, o segredo de sua força. Ela o amarrou, gritou que os filisteus estavam vindo e o texto bíblico diz que ele se levantou pensando consigo mesmo: eu me livrarei como das outras vezes, porque ele sempre se livrava. Só que o texto bíblico continua.
E diz deprimentemente, melancolicamente o seguinte: ele, porém, não sabia que o Espírito Santo o havia deixado. Eu não sei se você já teve o desprazer de conversar com uma pessoa que sequer prestava atenção na conversa e você foi embora e ela nem percebeu. Talvez você já tenha feito isso com alguém que conversava com você, você não dava bola, a pessoa foi embora e quando você olhou ela não estava mais ali. É o cúmulo da humilhação. Você se retirar sem ser notado. Sua presença e sua ausência significam a mesmíssima coisa. Pois o Espírito Santo saiu de cena e Sansão não percebeu. Os filisteus vieram, o prenderam, furaram os seus olhos, diz a Bíblia. Furaram os seus olhos. Ficou cego Sansão. Foi levado para a Filistia, onde servia como mico de circo nas festas do palácio. Alguns estudiosos sugerem que ele foi estuprado publicamente inúmeras vezes, para servir de chacota no meio dos filisteus. E num último rompante, num segundo de alguma lucidez, Sansão, já arrebentado como pessoa, nem sombra do homem que tinha sido, agarrou-se a colunas do palácio onde estavam milhares de filisteus, pediu um último sopro de força para Deus, derrubou as colunas, matou a si mesmo e matou todas as pessoas que estavam ali. O fim trágico de um homem extraordinário. Porque tudo que começa bem tem potencial para terminar mal. Se você me perguntasse qual é o resumo da ópera em Gálatas, na carta que Paulo escreve aos Gálatas, eu diria isso. Paulo escreveu essa carta aos Gálatas para exortá-los a respeito do fato de que eles tinham começado bem e estavam terminando mal. Esse é o resumo dessa carta. Os Gálatas conheceram a Jesus, amaram a Jesus, se entregaram a Jesus, conheceram o poder do Evangelho. Mas por várias razões começaram a se encantar com o sistema religioso, com a força dos condicionamentos da lei e da religião. E tendo começado por graça, estavam continuando por obras. E tendo começado no Evangelho, estavam seguindo religiosamente. E tendo começado em Cristo, estavam agora olhando para si mesmos. Essa é a questão da carta aos Gálatas. Tendo vocês começado pelo Espírito, vão agora terminar por esforço próprio? É a pergunta de Paulo. Ó insensatos Gálatas, quem enfeitiçou vocês? O que é que aconteceu com tudo aquilo que vocês viveram no começo? Onde está a disposição de vocês para seguir a Deus? Essa é a questão em Gálatas. E o que tinha começado bem, estava terminando muito mal. E aí eu queria levantar uma questão com você hoje. Por quê? Por que, meu Deus do céu, aquilo que começa bem, muitas vezes termina mal? Seja em que área da vida for, e especialmente em relação à nossa fé. Por que que aquilo que começa bem, às vezes, termina mal? E eu queria sugerir 3 respostas. Certamente haverá muitas outras. Um estudo sobre essa questão tão séria, eu imagino, levaria muitos dias e muitas conversas. Mas hoje eu queria falar sobre 3 razões pelas quais aquilo que começa bem pode eventualmente terminar mal. E a primeira razão é a seguinte: o tempo atenta contra o encanto. Eu vou repetir. O tempo atenta contra o encanto. No começo, alguns encantos tomam conta do nosso coração. Tudo que começa bem, começa porque teve o poder de nos encantar. Pense você, marido, quando conheceu a sua esposa. Ela era encantadora. Exceto por um ou outro aqui, que casou com a primeira que viu, morrendo de medo de ficar sozinho. A maioria de nós ficamos encantados com aquela mulher que se tornou a nossa companheira para a vida. Era a mais bonita, sem dúvida nenhuma. Sorriso mais cativante. A conversa mais agradável, a simpatia acima de tudo.
e como nós estávamos dispostos a fazer o que fosse necessário. Nós estávamos dispostos a enfrentar os perigos que aparecessem. Você, maridão que está aqui hoje, naquela época de encantamento e paixão, estava disposto a entrar na frente de uma bala, se fosse preciso, para proteger a sua amada. E como as coisas mudaram. Jesus, como mudaram. Hoje sua esposa assiste televisão, está lá passando um filme do Tom Cruise. Bonitão, fortão, como tem cabelo desgraçado. E ele luta com os bandidos. E ele protege o seu par romântico. E ele entra na frente da bala se é necessário. E a senhora ali assistindo. E olha para o lado. E está lá o boi. O boi que a senhora cria em casa. Ele está lá esparramado. Só desorba. Peito sujo de molho de macarrão. Apagado. Você sabe que está vivo porque rumina. E a senhora diz, não foi isso que me prometeram. Não foi isso que me disseram que ia acontecer, não. Eu quero aquilo ali, ó. Foi aquilo que me prometeram. O tempo foi passando, o encanto foi desaparecendo. A paixão arrefeceu. Eu costumo dizer que, por duas razões, o encanto desvanece. Primeira, os defeitos com o tempo aparecem. No começo, até pelas nossas tendências de idealização, nós fingimos que não vemos os defeitos, que com o tempo não surgem, mas se mostram. E há um momento na vida em que nós não conseguimos mais negar os defeitos. Todos têm defeitos. Todos nós temos defeitos. Com o tempo, eles se impõem. E muitas vezes, dependendo de como eles nos afetam, eles funcionam para diminuir todo o encanto anterior, a ponto, às vezes, de eliminar qualquer encanto. Sabe quando os defeitos são tão mais evidentes e tão maiores do que as qualidades que nós chegamos a sentir que não há qualidade nenhuma? Essa é uma razão. Mas a segunda razão é até pior do que a primeira. Porque se a primeira razão do arrefecimento do encanto é que os defeitos com o tempo vão ficando claros, a segunda razão do arrefecimento do encanto é que com o tempo, aquele olhar nosso que estava posto sobre o objeto amado, sobre a pessoa amada, volta a ser posto sobre nós mesmos. E nós voltamos com o tempo a ocupar o centro. Antes os meus olhos estavam nela. Com o tempo eles voltaram a ficar em mim. Antes eu estava disposto a pagar o preço que fosse necessário. Hoje eu já estou achando que tenho pago coisa demais. Antes eu estava disposto a qualquer sacrifício. Hoje eu já estou achando que pelo que eu fiz eu estou recebendo muito pouco em troca. Porque eu voltei para o centro. Eu sentei no trono outra vez. É sobre mim a questão. E de repente eu estou até descobrindo que o encanto nunca foi em relação ao outro, mas o que eu achava que o outro ia agregar na minha vida. Então veja, acompanhe comigo o raciocínio, por favor. Se eu não posso aplicar na minha relação com Deus a primeira razão, porque Deus não tem defeitos, Deus não tem defeitos. Deus é perfeito. A segunda é muito comum. No começo eu estava encantado com Deus, mas o tempo foi passando e eu voltei a ser encantado comigo. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque se o eu não for sacrificado diariamente, esse projeto de andar com Deus não dá certo. Ou Deus é tudo e nós nada, ou nós somos tudo e Ele nada, não há meio termo. Se alguém põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino. Não há meio termo. De modo que, toda vez que eu volto para o centro, Deus sai de cena. E aquele encanto que eu tinha com Deus, com a grandeza de Deus, com o amor de Deus, com a palavra de Deus, com a revelação de Deus em Jesus Cristo, aquele encanto que eu tinha com todo o mistério de Deus, agora deu lugar a uma sensação de que Deus não está fazendo nada por mim. Que para andar com Deus eu estou tendo que pagar preço demais.
E eu não estou mais tão encantado assim com Deus, porque Ele tem me pedido muito para abrir mão de coisas que eu gosto bastante. E Ele quer que eu perdoe alguém que fez muito mal para mim. E eu não quero essa pessoa de volta na minha vida. Então todo aquele encanto vai desaparecendo. Eu sei que a lua é infinitamente maior do que a palma da minha mão. Eu sei disso. A lua é infinitamente maior do que a palma da minha mão. Não posso calcular essa diferença. Mas a palma da minha mão é capaz de ocultar a lua dos meus olhos. Desde que eu ponho os olhos na palma da minha mão. E não há mais lua na minha noite. Deus é infinitamente maior do que eu. Mas eu consigo ocultar Deus do meu campo de visão, centralizando-me em mim mesmo. Narcisismo é como a psicologia chama esse estado em que se está enamorado de si mesmo. Narciso era um jovem, segundo a mitologia grega, lindo, maravilhoso, por quem as mulheres morriam de amor. Mas ele não dava bola para nenhuma mulher, desprezava a todas. A deusa Nêmesis ficou tão irritada com Narciso que o condenou a apaixonar-se pela sua própria imagem refletida na água. E foi assim que Narciso morreu, definhando, contemplando a sua imagem na água. É assim que morre uma pessoa espiritualmente, definhando, contemplando apenas a si mesma. Perde o encanto por Deus e está novamente encantada por si. Deus não me ouve, Deus não me atende, Deus não faz o que eu quero, Deus está pedindo muito de mim. Que história é essa de eu ter que fazer tudo para Deus? O tempo atenta contra o encanto. Paulo escreve aos Gálatas dizendo isso. Quem enfeitiçou vocês? Quem encantou vocês com um encanto quase mágico que tirou os olhos de vocês de Deus? O tempo atenta contra o encanto. Essa é a primeira lição. Segunda. O tempo atenta contra a memória. Eu vou repetir. O tempo atenta contra a memória. Com o tempo, a gente esquece. Com o tempo, a gente esquece. Histórias que nós colecionávamos no começo, porque tudo tinha começado tão bem, essas histórias eram tão vibrantes e maravilhosas, com o tempo simplesmente não tem mais peso nenhum. Uma amizade que começou tão bonita, um amigo que me abriu a porta quando todas as portas estavam fechadas, que me estendeu a mão quando todos recolheram, com o tempo eu não quero nem lembrar disso. Quero só pensar que ontem ele pisou na bola comigo. Isso não se faz. Ontem ele pisou na bola comigo e eu não vou perdoar. Ontem é o que vale. Casais que têm uma história tão bonita, não podiam ter filhos, oraram, clamaram, buscaram a Deus e Deus fez um milagre. Tinham dívidas impagáveis, jejuaram, buscaram o Senhor e o Senhor deu saída. Todas essas histórias ficaram para trás. Preços que foram pagos. Há mulheres aqui que pagaram um preço alto para ficarem ao lado de seus maridos quando todos se afastaram. Maridos que pagaram preços para ficarem ao lado de suas esposas quando elas estavam enfermas de alma. Tudo isso se esquece. Já faz uns anos chegou um sujeito no meu gabinete. Eu não o conhecia muito, apenas de vista, algumas vezes. E ele vinha se queixar do seu casamento. Pastor, eu vim aqui porque eu não aguento mais meu casamento. Quero me separar da minha esposa, eu não aguento mais. Pastor, eu sou sozinho. Eu tenho mulher e não tenho. Pensa numa pessoa que não me apoia em nada. Está sempre contra mim. Não me incentiva. Não reconhece nada de bom em mim. Todo mundo me reconhece, me dá valor, menos ela. Estou cansado de ser sozinho, pastor. Estou cansado de fazer tudo que eu faço e nada disso tem valor. Pessoa que só me põe para baixo, que só quer o meu mal. Pastor, eu não quero mais isso não. Deus quer que eu seja feliz. Eu vou me separar da minha mulher. Eu vim aqui para dizer, pastor, que não dá mais. Eu não conhecia ele direito, mas também não conhecia a esposa dele. Pensei que ele era casado com o próprio Satanás. Mas, vai que não. Perguntei, quanto tempo vocês são casados? Ele disse um número lá, algo em torno de 22 anos. 22 anos, pastor.
E vocês têm filhos? Temos 4 filhos, pastor. E qual é a atividade profissional da sua esposa? Não, pastor, quando as crianças nasceram, nós decidimos que era melhor ela ficar em casa, então ela abriu mão da vida profissional para cuidar das crianças. E vocês têm empregada doméstica? Não, como a luta é lutada, é ela que faz tudo em casa, cozinha, passa, é o combinado que a gente fez. Eu falei, é ela que faz sua comida? É. Ela que lava sua roupa? É. Então sai da minha sala agora! Palhaço. Não me apoia. Rapaz, sem essa mulher você estava morto. Minha mulher ficou 1 semana viajando. Eu fiquei 1 semana sem banho, comendo sucrilhos todo dia. Rapaz, essa mulher pagou preço para viver do seu lado. Agora, porque de um tempo para cá você acha que você é o bom e ela está desconfiada que você está querendo voar, ela não te apoia mais? E aquelas histórias de preços que foram pagos? E aqueles momentos que foram compartilhados? O mesmo vale para a fé. Deus não tem falado comigo. Deus já falou com você quantas vezes? Quantos milagres há na sua vida se você fosse contar? O salmista diz, quantas são as tuas obras na minha vida? Se eu contasse, contaria e jamais chegaria ao fim. Por isso que um dia, no meio da sua crise, no meio do seu caos existencial, Jeremias fez uma das mais lindas declarações de fé da Bíblia. Quero trazer à memória o que me possa dar esperança. Porque o tempo atenta contra a memória. E tudo aquilo que Deus fez na nossa vida ficou para trás e eu só consigo enxergar o que Ele não está fazendo hoje. Um hino bastante antigo dizia assim, conta as bênçãos, dize-as quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. Quero trazer à memória o que me possa dar esperança. E quando Jeremias diz isso no capítulo 3 de suas Lamentações, verso 21, a sequência desse texto diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Veja, é preciso relembrar. Paulo pergunta aos Gálatas, quem os enfeitiçou? Vocês se esqueceram de Jesus exposto diante de vocês como crucificado? Vocês se esqueceram dos milagres que foram feitos no meio de vocês? Vocês se esqueceram? É preciso lembrar. Quando Paulo escreveu a Timóteo, uma das frases que Paulo escreveu para Timóteo foi, Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo. Porque periga você esquecer. Periga você esquecer. Se eu não quero que o que começou bem termine mal, eu não posso esquecer o que Deus tem feito na minha vida. Pastor, mas já fazem tantos anos. Desde então, nunca mais. Meu irmão, minha irmã, Abraão ouviu Deus falar com ele quando ele tinha 75 anos. Deus voltou a falar com ele, ele estava com 99. E ele é para nós hoje o pai da fé. O pai da fé. O pai da fé. Porque a questão não é quantas vezes Deus falou comigo. A questão é que se ele falou uma vez, ele falou para a vida toda. Porque foi Deus falando comigo. Não foi um vizinho. Não foi um sujeito no trânsito. Não foi o chefe no trabalho, foi Deus. Que Deus tenha feito uma coisa só na minha vida é o suficiente para eu viver a vida toda para Ele. Porque é Deus. Amém, irmãos? E por último, para terminar. Às vezes o que começa bem termina mal, porque o tempo atenta contra a disposição. Veja, o tempo atenta contra o encanto. O tempo atenta contra a memória. O tempo atenta contra a disposição. Com o tempo, a gente cansa. Com o tempo, a gente cansa. Cansa das mesmas lutas. Cansa de alguns esforços. Cansa de uma rotina que se impôs e se estabeleceu e ficou lá daquele jeito. A gente cansa de certas repetições. É a mulher que está cansada porque de quando em quando a avalanche das crises do marido volta.
É o marido que cansa, porque de quando em quando a avalanche das acusações da mulher volta. São os pais que cansam, porque de quando em quando os problemas causados pelos filhos estão todos lá de volta. E a gente cansa do grande e do pequeno, a gente cansa daquilo que é desafiador ao máximo, porque nos exige forças que a gente nem sabia que tinha, ou talvez nem tinha. E a gente cansa do pequeno também, que é aquilo que vai desgastando cada dia um pouco. Um dos métodos de tortura na antiguidade, era enterrar uma pessoa, só a cabeça para fora, e deixar uma goteira na cabeça dela. A pessoa entregava tudo depois de um tempo. Ninguém a estava cortando, ninguém a estava arrancando unhas das suas mãos, ninguém estava pondo fogo na sua pele, mas aquela gota de água pingando, por dias às vezes, o sujeito entregava o que ele sabia e o que ele não sabia. Porque não são só os grandes problemas que cansam, os pequenos que todo dia estão lá, pingando no pote da gente, doem também e cansam também. E tem uma hora que o marido diz assim: pastor, eu nem sei, é tanta coisa. Não é uma coisa só e nenhuma delas é grande. São pequenas coisas que foram se acumulando no processo. E a gente cansa. E a gente é humano e a gente cansa. Mas é aí que Paulo escreve aos Gálatas: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Estejam, portanto, firmes. E permaneçam firmes. Porque quando a gente cansa, é que a gente experimenta o que é a força que vem do Senhor. Disposição para seguir em frente, porque não é na nossa força, é na força de Deus. E a palavra diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Talvez você esteja cansado na própria vida cristã, porque tem feito muita coisa na sua própria força. Eu quero convidar você a entregar as suas lutas nas mãos de Deus. O Senhor é o seu pastor, nada faltará para você. E Ele fará você repousar em pastos verdejantes. Guiará você mansamente às águas tranquilas e refrigerará a sua alma. Aleluia por isso. Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há alívio na presença do Senhor, irmãos. Há descanso na presença do Senhor. Há uma nova disposição na presença do Senhor. E na disposição da presença do Senhor, nós tomamos decisões firmes. E o maridão que está vendo o casamento desmoronar, toma uma atitude firme de chamar a esposa e dizer: vamos voltar no início. Porque talvez este seja o grande segredo e a grande questão aqui. Se aquilo que começou bem pode terminar mal, o segredo para isso não acontecer é a cada período da vida recomeçar. Esse é o segredo. Porque recomeçar não é jogar fora o que foi vivido até aqui. Recomeçar é trazer para cá aqueles elementos que ficaram no começo. Isso que é recomeçar. Recomeçar é: eu sei que eu já andei bastante. Mas eu também sei que aquilo que me motivou lá atrás a começar a caminhar, eu posso experimentar de novo aqui hoje. E Deus pode restaurar o encanto na minha vida. Porque eu posso tirar o meu reflexo, a minha imagem da frente dos olhos, a palma da minha mão e voltar a contemplar a Deus. E quem que não se encanta com o Todo-Poderoso de Israel? Com o Soberano das Nações? Com o Criador dos céus e da terra? Quem que não se encanta com Deus? Com Jesus Cristo, seu Filho, maravilhoso, lindo, precioso, o amado da nossa alma, Quem não se encanta com a palavra de Deus, viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes? E Deus pode revitalizar a nossa memória. E histórias lindas vão voltar e nós vamos lembrar de coisas tão lindas como se fosse hoje, e o nosso coração vai se encher de gratidão e fé. E a disposição vai encher o nosso peito. Recomeçar, trazer o que estava no primeiro começo para hoje, de modo que hoje marque na minha história um novo começo. Foi o que Jesus sugeriu para a igreja em Éfeso, nas chamadas cartas do Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te
e volta à prática das primeiras obras. Recomeço. Recomeço. Eu quero recomeçar. Recomeçar. Porque o meu coração anda esfriando, eu quero recomeçar. Porque os meus relacionamentos estão ficando pesados, eu quero recomeçar. Porque a minha fé está vacilante, eu quero recomeçar. Recomeçar. Feche seus olhos por um instante. Quero orar com você. Pai Celestial, Deus amoroso, mais uma vez nós estamos diante de Ti porque a Tua palavra tem sido nosso alimento. Nós dependemos do Senhor, nós amamos o Senhor e mais do que tudo nessa vida nós queremos o Senhor, a intimidade do Senhor, sermos encontrados dignos diante da Tua presença. Pai amado, que tudo que nós ouvimos agora possa encontrar solo fértil em nossos corações e produzir frutos de tal maneira que o nome de Jesus seja honrado através de nós. Obrigado, ó Deus, pela ministração da Tua palavra, por tudo que a Tua palavra tem para nos ensinar, para nos orientar, para nos corrigir os passos. E que nenhum desses ensinamentos seja esquecido por nós. Que o Teu Espírito nos faça lembrar todas as coisas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.